Bom dia a todos. Estamos aqui hoje com a nossa querida Marta Antunes, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Nascida em berço espírita, sempre se dedicou às atividades de formação doutrinária do trabalhador espírita. Ela é integrante da Federação Espírita Brasileira desde 1900. Atualmente coordenadora nas comissões nacionais da mediunidade e vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Participa do projeto Evangelho Rede Vivo, juntamente com a nossa querida irmã Carmen Silveira, que fará hoje a nossa oração inicial. Muito obrigada. Pode começar? Pode começar, por favor. Amado Jesus, Senhor, que esses momentos que iremos passar juntos, nesta live, neste estudo, eles possam representar um sentido maior para nossas vidas, para que a proposta do Cristo seja aceita por nós, que possamos ser o sal da terra, a luz do mundo, vivenciando a cada dia este evangelho de amor que nos consola pelo esclarecimento e nos permite mudar, vivenciando a proposta renovadora que todos nós temos que fazer. Que esta casa espírita, que este centro, que aqui nessa terra floresce, possa continuar fazendo a sua parte, que é traduzir as coisas bonitas do Evangelho na terra distante do Brasil, para que os brasileiros, para que outras pessoas de todas as nacionalidades possam beber desta fonte. E que nesta tarde a nossa amada Marta Antunes, como sempre, possa usar o seu verbo fácil e simples para que possamos entender as dificuldades pelas quais nós estamos passando neste momento em que Jesus nos pede ajuda para que a evolução se faça presente neste planeta de luz. Que assim possa ser, graças a Deus. Bem, meus amigos, irmãos, irmãs, com muita alegria que nós estamos aqui. Agradeço a oportunidade de falar sobre um assunto tão importante quanto necessário, que é a família. Eu só queria fazer uma pequena correção, viu, Carolina? Com relação, eu sou vice-presidente da FEB, da área da unificação, mas quem é o coordenador nacional da área da mediunidade não sou mais eu, é o Jacobson Santana. Eu estou na área da unificação, que abrange toda essa parte do estudo doutrinário de várias áreas no Brasil. Bom, meus amigos, o tema a família com Jesus em tempos de Covid. Nós estamos aqui analisando esse assunto, que é um assunto muito palpitante e que tem representado um desafio nesses tempos de pandemia. Mas a primeira coisa que nós vamos falar neste momento é dentro de um contexto, digamos assim, histórico-cultural. O primeiro é que vamos lembrar da biologia. Um
conceito básico, entre tantos que existem na biologia, é que a família, ela é a formação de um grupo. Mas desde que nós fomos criados como seres humanos, nós percebemos uma coisa, isso é uma lei natural, é uma lei biológica. O ser humano, ele é definido como um animal gregário. E o que significa isso? O gregarismo é a capacidade inerente a uma espécie de viver em conjunto, de evoluir em conjunto, certo? Então, o ser humano, por natureza, pela sua formação, inclusive do ponto de vista biológico, ele é gregário. Ou seja, ele não consegue evoluir, ou ele evolui muito pouco quando ele se isola. Ele precisa estar em grupo. E se nós formos analisar a história da evolução humana, do ponto de vista da ciência do mundo, nós vamos ver que o homem, ele nunca viveu isolado. Ele sempre, mesmo o homem primitivo, que vivia nas cavernas, ele vivia sempre próximo a um ou dois ou três elementos, membros daquele grupo. E entre aqueles membros, entre aquelas pessoas, havia sempre aqueles que eles tinham mais afinidade, que um ou outro se aproximava. Por que isso? Porque isso faz parte da natureza humana. Por isso que quando, nos tempos atuais de pandemia, por exemplo, em que as pessoas se isolam, em que as pessoas não é obrigada a se isolar devido à infecção e à doença transmissível, as pessoas se sentem mal, as pessoas entram em processos de depressão, ou as pessoas entram numa situação emocional, mental, que não se ajusta, porque faz parte da natureza humana viver com outros, viver de forma gregária. Então, é uma necessidade evolutiva. Um outro ponto que nós gostaríamos de falar, que está relacionado a esse assunto, é com relação também à formação histórico-cultural da humanidade. Então, como homem, como uma das primeiras consequências do homem ser um animal gregário, ele forma família, ele forma grupos. Essas famílias, no passado remoto, quando o homem era primitivo, era aleatoriamente, sem nenhuma regra, era baseada mais na atração sexual. E Platão, e Sócrates, e outros filósofos da antiguidade, grandes filósofos, eles analisaram muito essa questão. Eles estudaram muito isso, porque, inclusive, Aristóteles chegou a afirmar que o afeto era sempre de natureza sexual. Hoje a gente vê que não necessariamente, e nem sempre. Mas há uma atração. Há uma atração de um ser para o outro. E nessa atração criam-se vinculações, que podem ser vinculações que vão se transformar em uma família, numa organização familiar. Dali vêm os descendentes, os filhos, os descendentes, consequentemente, ou pode ser vinculações em que essas vinculações é por conta de preferências, identificam-se tendências, gostos. Então, de qualquer maneira, observem que é da natureza humana se aproximar um do outro. A família, por isso mesmo, socialmente falando, ela é definida como um animal gregário. A família é um animal gregário. A família, ela é constituída, melhor dizendo, de animais gregários, quer dizer, de pessoas chamadas ser humano, que estão
praticando o gregarismo, que estão juntos. Em termos sociológicos, a família é definida como a célula, a unidade básica da humanidade. Do mesmo jeito que uma célula no nosso corpo é a unidade básica do corpo físico, que forma os órgãos, que forma os tecidos, os sistemas, a família, ela é a unidade, a célula básica da humanidade. Então, veja que não é uma compreensão, nós nem falamos em espiritismo ainda, é uma compreensão universal da ciência, da filosofia. E a família, a organização familiar nos primórdios, no início, não tinha a concepção ou a conceituação que nós temos. Elas se aproximaram por uma atração, como nós acabamos de falar, física ou não, mas era mais física, como uma regra biológica de sobrevivência da espécie. Se aproximavam para reproduzir. Então, o homem, aquele homem primitivo, a preocupação dele era sobreviver. Então, ele tinha que se alimentar, ele tinha que também reproduzir. Reprodução da espécie é uma necessidade, vamos dizer assim, de natureza mais fisiológica. Com a evolução, com o passar do tempo, nós vemos que esses primeiros elos, esses primeiros laços que constituíam uma base para o que mais tarde seria definido como família, formaram-se os clãs ou tribos. E das tribos, elas se organizaram em outras tribos, passaram a ter intercâmbio com outros clãs, com outras tribos, formaram as cidades, os núcleos urbanos, e essas cidades, hoje nós temos megalópolis. E no mundo atual, 2021, no século XXI, nós vemos que não existe mais aquelas barreiras físicas. Pelo contato virtual, como nós estamos fazendo agora, nós podemos ampliar essa nossa ligação, constituindo outras bases que não deixam de ser um primórdio, um princípio para a formação verdadeira da humanidade terrestre como família. Porque nós somos humanos, fazemos parte de uma humanidade do planeta Terra, humanidade terrestre, mas isso não significa que nós somos uma família no sentido espiritual ou até filosófico. Entre nós, ainda existem muitas divergências culturais, existem divergências culturais históricas que fornecem verdadeiras barreiras para o entendimento mútuo. Né? Não é só barreiras de língua, de conhecimento, mas, infelizmente, com o processo de depuração, de evolução, de constituição da família, no sentido mais amplo, aprofundaram-se, tornaram-se mais evidentes aquilo que nós ainda precisamos superar, que resultam dessa vivência coletiva, que são os preconceitos. Então, nós criamos certos tipos de preconceito que não tem lugar no espírito mais adiantado, no espírito mais moralizado, preconceito de cor, de pele, preconceito social, porque uma pessoa é rica, porque a outra é pobre, porque é mais inteligente, mais culta, ou mais ignorante, com menos conhecimento, menos culta. Preconceito de traços raciais. Porque se a pessoa tem um traço ocidental ou que se tem um traço oriental, criam barreiras de entendimento. Então, nós vimos nascer há muito tempo, mas foi mais caótico e mais evidente na Segunda Grande Guerra Mundial, a tal da supremacia branca, que era o branco, era o mais bonito, o mais inteligente, o mais preparado, o mais. Isso não tem nada a ver.
Nesse processo de evolução histórica, isso não tem nada a ver realmente com conceitos biológicos, ainda que muitos cientistas adotassem esse tipo de preconceito, que adotam. Mas com a ciência chamada biológica, não tem nada a ver. Porque para a biologia não existe a raça amarela, raça branca, raça negra. Isso foi uma concepção, foi um conceito que foi estabelecido já no final do século XIX por um francês que era muito rico, que nem era da área de ciência, era um homem rico, que resolveu viajar pelo mundo. E ele tinha uma grande habilidade, ele sabia desenhar, ele desenhava muito bem. Então, todo lugar que ele viajou muito, ele começou a observar as características, as diferenças características entre o ser humano. Um que tinha a pele escura, outro que tinha a pele mais clara, um que tinha a pele mais cremosa, um que tinha olhos claros, outro que tinha olhos escuros, um que tinha a orelha, o lóbulo da orelha colado, outro que era solto, um que era mais alto, que era mais baixo, e mesmo entre aquelas diferentes características físicas, entre aquelas características que nós, os biólogos, chamamos de fenotípicas, é da apresentação de como se manifesta fisicamente. Ele notou, por exemplo, que na África, onde ele foi, tinha negros muito altos, tinha outros que eram muito baixinhos, pigmeus. Ele notou que uns tinham os traços, o nariz mais achatado, outros tinham os traços mais delicados. E isso é a mesma coisa com relação aos brancos. Notou que entre os brancos tinha os brancos do cabelo muito liso, outros com os cabelos muito cacheados. Uns eram muito loiros, outros tinham cabelo vermelho, cabelo negro. Então, veja, ele desenhou aquilo. E quando ele voltou para a França, em Paris, ele publicou. E alguns cientistas acharam interessante, mas a ciência em si, ela nunca tratou isso, porque para a ciência existe a espécie humana que é chamada Homo sapiens. É como se nós pegássemos, e isso se reproduz em todos os reinos da natureza, nos vegetais, no reino microbiano, no reino animal, outros animais que não o ser humano. Então, a gente observa, por exemplo, uma rosa. Vamos pegar uma flor, uma rosa. Nós temos rosa amarela, temos rosa branca, temos rosa vermelha, temos rosa que são raiadas, né, de cores diferentes, temos rosa cor de rosa clara, cor de rosa escura, rosa da cor de vinho, de tinto. Nós temos aqui no Brasil aquelas rosas bem pequenininhas, que são trepadeiras, como também tem muito em Portugal e em várias partes do mundo. Tem aquelas rosas imensas que formam, elas são tão grandes aqui no Brasil, e nós chamamos de rosa colombiana, porque elas são enormes. As pétalas longas, muito cheias, parece até um repolho, de tão que ela é assim, uma cor. E temos rosas que nem abrem direito o botão. Nós temos na Índia, nós temos na China, nós temos na Europa, na América do Norte, América do Sul, América Central. Tudo é rosa, independente de como ela se manifesta. O nome dela, a espécie, é rosácea. Então, isso é importante a gente saber, porque muitas vezes aparece no núcleo familiar que constituímos as chamadas pessoas diferentes do grupo. Pessoas diferentes, ou fisicamente diferentes, ou intelectualmente diferentes, ou espiritualmente diferentes. E, às vezes, a família não sabe lidar com isso, e não busca auxílio para poder entender. E aí começa a criar barreiras de entendimento familiar. Isso é uma visão que eu dei para vocês, para nós irmãos e irmãs, para que se tenha uma concepção geral, que inclusive tem apoio na ciência, ainda que muitos cientistas, como muitas pessoas, tenham lá os seus preconceitos,
tem a sua maneira de entender as coisas, mas ele não tem um embasamento, vamos dizer assim, científico. Agora, outra coisa que considerando o processo evolutivo como um todo, uma outra coisa que é importante destacar... Opa, desculpa, caiu aqui o meu fone. Uma das coisas que é importante também destacar é que, em termos de evolução, que foram estabelecidas aquelas uniões, primeiro devido a uma atração mais sexual para a sobrevivência da espécie, e as famílias foram se organizando a partir disso, e à medida que o tempo foi passando, essas uniões, chamadas uniões familiares, elas se estabeleceram, veja bem, não pelo amor. Às vezes nem havia chamada atração sexual que determinava os processos de sobrevivência da espécie. Às vezes nem existia isso. Às vezes o que havia era interesses para preservação, perpetuação de um nome familiar que era famoso, que era conhecido, de fortunas, quer dizer, interesses que sobrepuseram, que se foram considerados nesse processo todo, ao longo do século, mais importante do que o próprio sentimento biológico de atração, ou, mais ainda, o sentimento espiritual denominado amor. Então, com isso, com essa formação, nessas bases materialistas por interesse, a humanidade tem marcado passo durante séculos. Porque começa a haver intrigas, começa a haver brigas, começa a haver verdadeiros crimes naqueles que foram obrigados ou que tiveram como base uma união nessas condições. Então, quando nós chegamos ao Espiritismo, quando nós fazemos textos do Espiritismo, sobretudo no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 24, e especialmente no item 8, em que Kardec fala da parentela corporal e da parentela espiritual, ele mostra, num belíssimo processo de síntese, considerando tudo isso que nós já falamos, e que a ciência fala para nós, e que a filosofia já nos fala há séculos, nos mostra que há dois tipos de família. Aquela família que é constituída pelos laços da consanguinidade, da genética. Um filho ou uma filha vem de genitores que são, porque vieram do espermatozoide do pai e do óvulo da mãe, que fecundados geraram ele. Isso é a família consanguínea. E existe a família, a parentela espiritual, que às vezes, e na maioria das vezes, essa parentela espiritual nada tem de ligação sanguínea, não tem traços genéticos que possa dizer que eles são parentes. Às vezes nós encontramos pessoas em outro país, pessoas de idade completamente diferente, pessoas que no ambiente profissional, pessoas na nossa casa espírita, pessoas vizinhos, em outra cidade, colegas de trabalho. No clube, onde quer que a gente vai, a gente encontra pessoas que nós temos não apenas uma afinidade de preferências, de interesses, mas também uma sintonia mais profunda, desinteressada. É isso que é a família, que é unida pelos laços chamados espirituais, a parentela espiritual. Então, quando uma família, veja bem, quando uma família é organizada pela consanguinidade, muitas vezes nós vamos encontrar nessa família
desafetos do passado, processos de reajustes, uma coisa que não foi resolvida em outra encarnação ou em outras encarnações e que são trazidas na atual para ser resolvidas. E conforme o nível de entendimento dessa família, assim formada, pode ser que não resolva. Há muitos atritos, há muito sofrimento, há muito desinteresse, e hoje, inclusive, a gente presencia na sociedade moderna, antes da pandemia, e crianças, filhos que não são maltratados. Nós encontramos muitas crianças que estão sofrendo violência doméstica, sobretudo nessa pandemia, ficou muito evidente. Os pais confinados com os filhos não sabem lidar com esses filhos, ou o cônjuge com o outro cônjuge não sabe lidar entre si e parte para a violência. Uma violência que hoje, em toda hora, a gente encontra sendo citado pela mídia até assassinatos, como um caso que está correndo em julgado agora no Brasil. Ontem mesmo foi falado em todos os canais de televisão e rede social, de uma mãe que, junto com o marido era enteado da criança, matou o filho. A criança tem arranhões de unhas, de pessoa que tem unha grande. A mãe ajudou a matar o filho. Uma criança muito pequena. Então, veja, está evidente que a criança é biologicamente ligada à mãe, porque o pai é o padrasto. Mas é uma família, mas não é uma família ligada pela afetividade, pelo respeito e nem pelo dever. Porque a gente pode não gostar, ou não simpatizar, ou ter alguma indiferença com algum membro da nossa família. Mas nós temos deveres a cumprir. Deveres perante aquele núcleo familiar e deveres perante a sociedade, perante a lei. Então, se não fosse assim, se a sociedade não tivesse as leis, o mundo seria um mundo, e mesmo assim é um mundo onde que ocorrem esses distúrbios, são verdadeiros crimes. Então, mas há famílias que, a despeito de não ter uma ligação afetiva entre seus membros, entre na maior parte dos seus membros, há inclusive conflitos, mas que procuram buscar uma solução. Ou procurando um profissional da área da psicologia, um psicoterapeuta, ou procura uma casa espírita, ou uma religião, procura ou estudam, procura se conter, pelo menos, mesmo que não ame aquele membro da família, mas procura não entrar em choque e atende-o segundo as necessidades que as regras da vida estabelecem. Então, veja que ter família não significa que há amor, que há união. Mas nós sabemos que hoje em dia, segundo o Espiritismo, que as uniões familiares ainda estão muito movidas por interesse ou simplesmente por uma atração sexual. Passou aquela atração e, com o tempo, com muitos anos juntos, é natural que diminua. Então, se desfaz. Ou então nós encontramos na sociedade moderna, nos tempos atuais também, famílias que têm filhos. Aqui mesmo, eu mesma tenho uma pessoa que é até amiga minha. Ela mora na casa dela, tem um apartamento, tem o emprego dela, com 2 filhos. E o pai das crianças, que ela é casada, mora em outro apartamento, em outro lugar, e os 2 se encontram no final de semana, ou tem um horário lá, tem uns dias para se encontrar. São independentes, cada um vive, não consegue conviver, apesar de terem 2 filhos e apesar de serem casados. Uma união estável, quer dizer, há uma ligação mais permanente. Mas, no entanto, não consegue ficar junto.
E, de vez em quando chegar a época de férias das crianças, as crianças vai ficar com o pai mais durante a semana, ou então há acordos que durante o ano, mesmo no período letivo, ficar uma semana, essa semana vocês vão ficar com o seu pai. A semana que vem é a semana de vocês ficarem com a mãe. Então, veja, são coisas. Então, para quê? É algo que estão surgindo que nós precisamos refletir. Nós precisamos refletir, porque se uma família foi constituída e as pessoas não querem viver juntas, ou não querem viver o maior tempo possível juntos, porque não conseguem, não se suportam, ou não querem ter trabalho, o que acontece? Não está, de fato, efetivamente construindo uma verdadeira família espiritual. Ou, às vezes, nós encontramos, não é um relato aqui ou acolá, são vários, todos nós sabemos, de famílias que, às vezes, os pais estão presentes dentro de casa, mora todo mundo junto, mas eles estão presentes, os pais, os genitores, e até mesmo os cônjuges, de corpo presente, mas não, as crianças são negligenciadas, os filhos são negligenciados, entre si cada um cuida da sua vida, às vezes nem se falam, ou quando falam assim, monossilibicamente, poucas palavras. Então, nós estamos tudo isso. Agora, quando no Livro dos Espíritos, ou filósofos espiritualistas, nos apontam que a família espiritual é outra vinculação. Nós podemos encontrar dentro da nossa família ligações espirituais profundas, em que nós estabelecemos grandes afinidades. Às vezes a pessoa tem até alguns desvios comportamentais, mas nós somos tolerantes, porque nós gostamos, temos afinidade. Mas as famílias espirituais, os vínculos são profundos, são do espírito. Como nos fala Kardec, nesse item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. Então, são vínculos que extrapolam uma reencarnação, uma vivência física. Eles existiam antes e vão continuar depois, permanece agora e vão continuar depois da morte do corpo físico. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que começar a observar que tipo de núcleo familiar nós estamos inserindo, ou que nós estamos estabelecendo em nossa vida. Se na nossa família há desafeto e há conflito, porque há espíritos que estão em processo de reajuste, somos espíritos em processo de reajuste, é a hora de nós pararmos para contribuir para que esse reajuste ocorra. Porque, senão, a lei de causa e efeito, ela vai se manifestar e, cedo ou tarde, nós vamos ter que reparar os erros cometidos ou que eles cometeram. O ideal seria, numa família que há muito desajuste, desentendimento, que os seus elementos aprendam a se entender para reparar a dívida. É uma dívida que está reparando. Mesmo que depois não estabeleça laços mais profundos, mas pelo menos não piorou a situação e pagou a dívida. O mal que fez, ou o desencaminhamento que fez, foi, pelo menos, em nível de deveres e de obrigação. O ideal mesmo, como nos falam os Espíritos, seria transformar inimigos em amigos, desafetos em afetos. Então, tudo isso está relacionado aos processos que nós, como indivíduo e como coletividades, vamos passando ao longo da nossa evolução. Agora, o nosso tema, ele nos fala da família com Jesus e com a pandemia pelo Covid-19, pelo vírus Covid-19, o SARS, vírus respiratório. Então, eu quero lembrar agora para os nossos irmãos e irmãs espíritas, que Allan Kardec, em A Gênese, no livro A Gênese, no capítulo 18, lá no final, ele anuncia que os tempos, um capítulo que ele fala assim, os tempos são chegados, os tempos são chegados.
E ali ele faz uma análise muito bem feita, muito qualificada, que merece a gente analisar cada item daquela análise que Kardec faz. Numa lucidez de um livro que foi escrito no século XIX. Por isso que as verdades universais, elas duram séculos, milênios. Elas são sempre atuais, elas são atemporais. Então, meus amigos queridos, vocês observam que nesse item, os tempos são chegados, Kardec analisa sinais que mostram que está tendo uma transformação na nossa humanidade. Está havendo uma transformação. Os espíritos que estão reencarnando, as próprias normas, as leis, a organização social está passando por um processo de mudança. E ele analisa isso, aqui não tem espaço para nós falarmos de tudo isso, mas, na verdade, Kardec, ele tem como base uma referência que é uma referência de Jesus. Ele tem uma referência de Jesus. Então, quando ele fala desses espíritos mais moralizados, às vezes nasce num meio extremamente pobre, miserável, às vezes, e que está nascendo também em meios com todas as vantagens, mas são altamente moralizados, são espíritos que têm uma compreensão em todos os aspectos. Ele analisa que ele tem como base, a referência que ele utiliza é uma referência de Jesus chamado sermão profético, ou sermão escatológico, ou pequeno apocalipse. Nesse sermão profético, que é citado por Mateus, que é citado por Marcos, que é citado por Lucas, Mateus é mais completo, tem mais informações, mas todos falam de uma clareza que dá para nós entendermos. Ele diz que nós estamos passando, quer dizer, a humanidade, como toda a humanidade terrestre, vem passando por uma série de desafios, cujo final, o objetivo final, é nos tornarmos pessoas melhores, humanidade melhor, mais melhorada, não só na inteligência e na tecnologia, mas também na moralidade, que vai fazer o diferencial. Então, nesse sermão profético, Jesus fala de cataclisma naturais, furacões, tempestade, acomodações da própria natureza. Fala de ações resultado do homem na natureza, das ações do homem na natureza, que provocam, nós estamos vendo uma atmosfera contaminada, nós temos uma série de distúrbios ecológicos, né? De matança, animais, plantas, vegetais que estão entrando em extinção. Nós temos várias outras coisas, vários outros problemas de contaminação, e, inclusive, o Cristo nos fala de doenças, de guerras, de todo tipo, está nesse sermão profético. Só em Mateus, uma referência de Mateus, que é o maior, que ele fala com mais detalhe, é o capítulo 24, do versículo 1 ao 34. São 34 versículos falando de todos esses cataclismos, desses flagelos naturais ou não, de inimizades, de imprudência humana, de pessoas que querem ser mais do que na realidade é. Então, que não considera os valores morais, até o final, onde vai aparecer um momento de grande transformação, em que a humanidade estará melhor e pronto para ser mais pacífica, mais humana. Para muitos estudiosos, religiosos, muito ligados à letra, muito presos às teologias, eles pensavam que era o fim do mundo. É o fim do mundo. Quando acabar tudo isso que o Cristo acabou de falar, no sermão profético, é o fim do mundo. Não é fim do mundo, não. É fim desse mundo velho e o nascimento do mundo novo. Então, esse período que está acentuado, inclusive dessa pandemia, e outras virão, outras doenças virão, como também virão curas, a humanidade está aprendendo, uns
estão pacíficos, estão harmônicos, estão equilibrados diante do isolamento social, da contenção. Outros estão extremamente desesperados. O número de suicídio aumentou no mundo todo por causa da pandemia. Outros estão mais agressivos, mais violentos. Outros estão mais pacíficos, mais calmos, estão entendendo, estão mais contidos. Estão vendo os valores, porque são espíritos, esses últimos são espíritos que já estão se transformando. E, meus amigos e minhas irmãs, então, esses sinais do tempo que Kardec assinala, atinge todo o globo terrestre. Porque ele nos fala, Kardec nos fala, não só pela transformação dos elementos geológicos, atmosféricos, biológicos da natureza, mas pela depuração dos espíritos, depuração moral dos espíritos encarnados e desencarnados. Então, para nós encaminharmos agora para a conclusão do que acabamos de falar, esses dois aspectos, nós lembramos que a família com Jesus, ela indica a busca incessante pelas vinculações espirituais. É a primeira conclusão que a gente aprende, não só no espiritismo, mas em qualquer filosofia espiritualista, oriental ou ocidental. As vinculações espirituais, e há específico para nós que somos cristãos, a família com Jesus busca união espiritual, duradouras, que são eternas. Por quê? Porque estão fundamentadas no amor, não nos interesses, nem nos interesses passageiros, nem em outros tipos de interesse. As vinculações com Jesus são exclusivamente, não, as vinculações consanguíneas, aqueles que seguem os preceitos do Evangelho, se há manifestação de desafeto, de desunião, os elementos integrantes de uma família procuram contornar a situação, buscar a solução que apazigue, que transforme adversários em amigos, que construam pontes de entendimento entre si. Exige muito trabalho, exige sacrifício, porque a prática do bem é isso. É uma prática de renúncia para nós que ainda somos espíritos imperfeitos. Quem já é perfeito não é trabalho nenhum. É o cotidiano dele. A família com Jesus, mesmo nos tempos de pandemia, é amar ao próximo, como a nós mesmos. O mandamento que Jesus ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas, todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Ele resumiu o decálogo de Moisés. Então, a família com Jesus, com ou sem pandemia, com ou sem catástrofe, com ou sem desafios, é uma família que ama o próximo, como a nós mesmos. Então, e qual é o próximo mais próximo na nossa família? Nossos cônjuges, nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, todos aqueles que fazem, consanguíneo ou não, porque tem muitos adotados que não são consanguíneos, mas legalmente são filhos, são parentes, são irmãos, são primos, são tios. Então, a família com Jesus é exercitar a lei de amor. Esse é o nosso maior desafio. Às vezes, a gente, para evitar desentendimentos, para evitar brigas, para evitar malquerências, para evitar muita conversa, o melhor é usar o silêncio, mas nunca significa que o espírito está inativo. Então, na convivência familiar, muitas vezes a gente tem que silenciar, muitas vezes a gente tem que ser o exemplo, esforçar para dar exemplo, mesmo que alguém fale, agora está com ar de santidade, agora está querendo ser bom, fique calmo. Os processos de mudanças são assim mesmo. Então, porque nós começamos a ver o outro como na nossa família, como um irmão, mas um irmão espiritual. E esse treinamento, vamos dizer assim, feito na família, nós passaremos a compreender o outro, fora do núcleo familiar, como o nosso irmão de humanidade.
Então, não nos preocupemos tanto com os flagelos destruidores, provocados pelo homem ou não. Vamos enfrentá-los, mas enfrentá-los com equilíbrio, com maturidade, com prece, com oração, com amor ao próximo, praticando a caridade. A coisa mais desafiante da nossa vida, repito, nós, espíritos atrasados, é exercitar a lei de amor. Nós sabemos falar sobre a lei do amor com muita propriedade. Nós sabemos de cor e salteado. Nós sabemos fazer horas. Podemos fazer lives maravilhosas. Podemos escrever livros sobre isso. Mas exercitá-la, colocar em prática, não é fácil. Às vezes, uma pessoa está doente na nossa família, só o fato da gente levar o auxílio, a gente anuncia para Deus e o mundo. Não é que está proibido não anunciar, não é nada disso. Mas nós temos necessidade de ser aplaudido pelo ato de bondade que deveria ser espontâneo. E por aí fala. Então, as intempéries, as inundações, e lá no sermão profético, já que nós estamos falando para o Canadá, cuide para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque se for no inverno, não tem como você correr para a selva, você correr para buscar auxílio, porque a neve é realmente, o gelo aí no Canadá, sobretudo, é muito frio. Agora, é um momento que nós estamos sendo testados, nós, a humanidade, chegamos a uma encruzilhada evolutiva, querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, sendo espírita ou não sendo espírita, nós chegamos a uma encruzilhada evolutiva. Nós só prosseguiremos, iremos para, saindo dessa transição planetária, que são esses tempos, iremos para o mundo de regeneração, um mundo moralmente mais adiantado, onde a humanidade progride, não só pelo desenvolvimento da inteligência, mas pela moral e o abrandamento dos costumes, não são palavras minhas, são de Kardec, nesse capítulo que nós falamos da Gênesis, capítulo 28. Então, nós estamos nessa encruzilhada. Nós não somos bons de uma hora para outra, mas nós já conseguimos nos curvar ao bem, a fazer alguma coisa. Então, é possível que nós sejamos arrastados por aqueles que verdadeiramente são bons. E eles nos levarão para esse mundo. E lá, no convívio com ele, domando as nossas imperfeições, nossas más inclinações, nós vamos aprendendo a ser bons. Outros não têm condições de ir para lá, para esse novo mundo, que é aqui, é esse mundo aqui, o nosso planeta. Só que aquela humanidade que não consegue, elas serão levadas, deportadas, exiladas em mundos compatíveis. Então, para nós encerrarmos, eu quero encerrar eu poderia encerrar com várias palavras, mas me ocorreu, quando eu estava preparando esse material para os irmãos e irmãs canadenses, do Centro Espírita Meimei, a querida Meimei, amada Meimei, a doce Meimei, a que sempre protege os grupos de evangelização da criança, em especial. Eu me lembrei do apóstolo Paulo, do grande Paulo, aquele que, numa encarnação, ele saiu de perseguidor para perseguido. Aquele que conseguiu, numa encarnação, reparar muita coisa que ele fez de errado e se transformou. Então, quando ele afirma na epístola à comunidade de Colossos, aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 14, ele diz assim: o amor é a base, é a sustentação, é a coluna que faz fazer tudo permaneça estruturado. É o ingrediente que vai unir todas as coisas. É o vínculo da perfeição. Olha que sabedoria que Paulo fala, é o amor. Então, nós temos que perseguir o amor. E ele, em outro momento, em outra carta, em outra epístola, na primeira epístola aos Coríntios, aquela beleza de mensagem que ele transmite, que eu vou pedir licença para encerrarmos, lendo essa mensagem do capítulo 13 de 1 Coríntios.
ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, mas o amor não. E eu, quando era menino, falava a linguagem de menino. Como adulto, e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E ele finalmente encerra assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos-nos face a face. Agora conheço essa parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, e ele fecha com chave de ouro, permanece agora as três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Muito obrigada, queridos irmãos. Dona Marta, eu estou emocionada. Nossa, Eu agradeço imensamente sua presença aqui conosco. É uma gratidão muito grande de tê-la aqui trazendo tanto conteúdo. Nós temos algumas perguntas já no chat, né? Nós temos a Karina, que tem aqui falando: bom dia, boa tarde. Qual é o papel da família como coparticipante de um mundo melhor, principalmente no cenário atual da pandemia? Na construção do mundo melhor, a família deve se esforçar para criar vinculações espirituais que são as eternas, e verdadeiras e eternas. E, nesse momento, inclusive sob o contexto dessa pandemia, nós contamos entre nós com espíritos que são portadores de muitas necessidades. Alguns que nós, às vezes, não sabemos lidar. Às vezes, são espíritos que têm uma inteligência muito superior dos genitores, ou da família toda. Então, o pensamento deles está quilômetros, anos-luz de distância. É um desafio. Porque a família está aquém deles. Outros membros da família são algo oposto. Apresentam distonias mentais. Às vezes, são pessoas que apresentam algumas enfermidades, inclusive enfermidades graves, como esquizofrenia, ou, às vezes, apresentam distúrbios comportamentais, psicoses. Às vezes, são membros da família que têm uma dificuldade imensa de aprendizado. São os dois opostos. Isso está ocorrendo assim, em massa. Está acontecendo em todas as famílias. Mas, de qualquer maneira, os dois extremos sofrem de desajustes familiares, porque os familiares não sabem ainda lidar com isso. Então, a primeira coisa é nós, para criarmos uma vinculação mais saudável, para podermos superar esse desafio, é saber como lidar com o desafio. Eu não vou dizer problema, com o desafio. É um desafio. É um obstáculo, você dizer. Se eu tenho um filho, um neto, um sobrinho
Um irmão, uma irmã que tem uma dificuldade, eu tenho que aprender, ou estudando, ou me informando, ou indo atrás, porque eu tenho que aprender a lidar, porque qual é o nosso objetivo? É construir laços da família espiritual. Nós não podemos abandonar, nós temos que... Então, com isso vem a lucidez que nós temos que ser corresponsáveis. De um extremo ao outro. Uma pesquisa realizada há coisa de uns 5 anos, eu fiz até uma publicação a respeito, por um grupo da Universidade da Califórnia, foram vários, mas principalmente um grupo ali da Universidade da Califórnia, e que essa mesma pesquisa foi realizada na Bélgica, e até o pesquisador belga, ele até veio, já desencarnou recentemente, é uma pesquisa imensa. E se depois quiser, eu posso passar para vocês as informações, e eles chegaram à conclusão sobre a inteligência, porque começa a estar aparecendo muitas crianças renascendo em espírito, mesmo num ambiente assim, de muita pobreza, que não tem acesso à escolarização, nem nada, ou pouca escolarização, muito inteligente, mais que a média. Então, eles tentaram analisar, porque foi uma pesquisa assim, muito ampla, e chegaram à conclusão que a nova geração que está nascendo agora, elas são 10 vezes mais inteligentes do que os genitores. Quer dizer, um filho que nós tenhamos agora, eles são 10 vezes mais inteligentes que a gente. Eles focaram só nas crianças mais inteligentes. Eles não abordaram aquela amostragem das crianças que estão vindo com dificuldade cognitiva, não. Então, eles tentaram entender, tanto os pesquisadores americanos como os pesquisadores belgas, e também holandeses, por que essas crianças têm diferença? São crianças de diversos meios sociais, muito ricas, que têm todo tipo de escolas, melhores escolas, e outras que vivem até nas ruas, miseravelmente pobres. Então, o que tem em comum? Eles descobriram que essas crianças estão usando mais as conexões neurológicas, cerebrais, do que nós, da geração anterior. Então, nós, da minha geração, da de vocês, é melhor do que a minha, mas na minha geração, a gente não chega a utilizar, quando muito, os mais bem-sucedidos, na minha geração, cerca de 1/3 das conexões neurológicas. E essas crianças estão utilizando 10 vezes mais. E esses pesquisadores fizeram uma projeção para o futuro, e eles acham que até o final do século XXI, antes do século XXII, que essas crianças serão 50, 60 vezes mais inteligentes do que os genitores, porque estão usando mais a capacidade cerebral. Mas isso aí é inteligência, não significa moralidade. Então, o nosso desafio, a pessoa que nos perguntou, com pandemia ou sem pandemia, é estar atento a essas coisas e nos adequar, seja adquirindo conhecimento, seja nos esforçando para sermos pessoas melhores. E lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, tem das leis morais da vida. Lá fala quais são, para nos tornar pessoas melhores. Muito obrigada, Marta. Nada, Carolina. Karina continua aqui, né, com uma segunda questão, perguntando qual a responsabilidade dos pais quanto à evangelização dos filhos no núcleo familiar. Eu não peguei a primeira palavra. Qual? A responsabilidade dos pais quanto à evangelização dos filhos no núcleo familiar. Pois é. É a responsabilidade dos pais quanto à evangelização, de levar o evangelho a essas crianças desde precocemente, ela não é só uma responsabilidade, é um dever. Como a gente tem o dever de dar alimento, suprir a alimentação, de dar abrigo, né, um lugar para viver, de dar escolaridade, é um dever, porque se nós estamos na eminência, ou pelo menos nós estamos aspirando a morar, a viver no mundo, a renascer no mundo mais moralizado, de regeneração, então nós temos que precocemente, antes mesmo da criança nascer,
reencarnar, começar a colocar em prática a lei do amor. Aqui no Brasil, há o chamado evangelização de bebê. Já tem alguns anos que isso aqui faz isso, o que é evangelização de bebê. É um programa muito interessante, é um projeto muito interessante, porque a criança ainda no ventre materno, a mãe grávida, ou a criança já é envolvida naquele clima e naquela vibração e naquele entendimento da lei do amor, que é o que o Evangelho ensina. O Evangelho é a lei de amor. Então, os pais precisam serem mais atentos. Uma coisa mínima, que se pode fazer em casa, no lar, é a reunião do Evangelho no lar. É uma reunião que não demora muito, mas que a família, naquele momento reunida, estuda algum texto do Evangelho, do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec pegou a parte moral dos ensinamentos do Cristo, pegou uma assim, e a pessoa vai dialogando, mas não é um falar e o outro ouvir, é a comunicação, o intercâmbio, troca de ideias, ouvir o pequenininho que está falando mesmo, no entendimento dele, para ir exercitando, porque à medida que vai falando, aquilo vai criando uma introspecção, a gente vai absorvendo, e à medida que vai absorvendo, a pessoa vai crescendo com aquele nível de entendimento. É um mínimo. Uma outra coisa que hoje em dia a gente vê em poucas famílias, honestamente, é uma coisa que até me entristece, é a prece. A gente não vê a família orando. Não é ao Evangelho no lar, tem pessoas que fazem todo dia com os filhos, outros fazem uma vez por semana, outros fazem duas, sobretudo num ambiente de conflito, agora, por exemplo, de doença, da pandemia, tem gente que está fazendo todo dia, tem gente que faz 2 vezes por semana, mas a prece, a gente vê nessas histórias, nesses filmes até hollywoodianos, a gente vê o pai ou a mãe, na hora que a criança vai dormir, ler uma história, né? Ou uma história de fundo moral. Em algumas famílias faz uma oração, e a gente vê também nos filmes, é uma tradição, inclusive, de natureza protestante, na hora antes de tomar uma refeição, fazer uma prece, a gente não vê mais isso. A gente não vê. A gente vê as crianças, cada um tem um horário, às vezes as crianças ficam o dia todo numa escola, chega assim, às vezes chega em casa à noite, ficou o dia todo, às vezes não tem uma refeição, não tem um momento de alegria. Então, o que está acontecendo? Como é que nós podemos querer ter um mundo melhor? Então, nós podemos criar, estabelecer algumas regras, digamos assim, que a gente pode executar. Por exemplo, a prece, a gente pode criar o hábito da prece com os nossos filhos, na hora de dormir, ou com a gente mesmo, se nós não temos filhos, ou se nós vivemos com nossos pais, um hábito saudável, não é aquela oração da boca para fora, 1 segundo, 2 minutinhos, você vai levar o pensamento para agradecer pelo dia que transcorreu e agradecer pelo que está chegando. Uma vez por semana, falar de Jesus, do amor, da fé, da esperança, da caridade e ensinar as crianças a ser caridosas. A dar um exemplo de como ser caridoso. Ser mais paciente, ser mais calmo. É o que está me ocorrendo agora, tem muita coisa, mas assim, de imediato que a gente pode fazer, a gente cria um clima de paz. Tem pessoas que dedicam uma vida, dedica assim, quase que 24 horas para cuidar de um animal. E isso é muito bom, isso é muito bonito, cuidar dos animais, mas não tem a mínima paciência, o mínimo cuidado, ou tem pouco com o familiar. E, sobretudo, se esse familiar é difícil. Então, são esses os desafios. Querida Marta, desculpa, Carol, você quer falar? Não, eu só ia complementar a importância do projeto da evangelização, né? Gestantes. Posso falar? Era exatamente isso que eu ia falar.
Quando você tocou no assunto, né, Marta, da evangelização, em março, o Meimei Cocuítlam iniciou o projeto de evangelização de gestantes e bebês. Então, Ah, desde isso é muito março, lindo. Que bom. lindo, desde março a gente está com um projeto aí firme e forte, virtualmente. Agora, em julho, agosto, a gente vai ter oportunidade de voltar presencialmente. E é muito lindo. A Carol é uma das participantes, porque ela está gestante. Ah, que bom. E eu vi aqui também participando com a gente a Cecília, que também faz parte do grupo das gestantes. E é um projeto lindo, muito bonito mesmo. Marta, Inclu- desculpa, pode ser. Inclusive, se você me permite, eu me lembrei que no ano que foi instalado o projeto de bebês e gestantes, né? Bebês e gestantes, às vezes o bebê nasceu, às vezes ainda está no ventre materno. Eu me lembro que eu falei, eu quero assistir essa reunião para ver o que é isso. Falei que era novidade. E eu fui. E lá eu conheci uma gestante, ela estava grávida, né? Eu conheci essa gestante porque eu sentei do lado dela, eu não a conhecia. Na hora lá, foi aquelas músicas, aquelas palavras de harmônica, e eu amei, eu fiquei até muito emocionada, chorei. E essa senhora, num determinado, é uma jovem mãe, jovem mesmo, ela devia ter uns 22 anos, ela segurou na minha mão. Isso tem mais ou menos 8 anos, 5 anos, por aí. Ela segurou na minha mão e eu fiquei segurando, porque ela viu que eu estava emocionada, com aquelas radiações, com aquelas preces, com aquele... Quando terminou a reunião, nós ficamos conversando, ela falou que ia dar luz daí 2 meses, mas que toda semana ela estava indo lá, porque ela queria uma pessoa, um amor de pessoa. Pois bem, meus amigos, essa criança, ela, como é que chama aquela criança que nasce com o cérebro pequenininho? Tem um nome. Ai, me deu Eu branco sei o agora. contrário, né? Anencéfala. Anencefalo. Anencéfala. Isso, Carmen. Obrigada. Anencéfala. Olha, essa senhora, ela foi no fundo essa moça foi no fundo do poço. E nós todos, que aquele grupo, agora, o que aconteceu? Aquele grupo de gestantes, de mães, acolheu essa gestante. Até hoje eu me sinto emocionada. Com um menininho, era um menininho gordo, bonitinho, fofinho, mas inencéfalo. Ele tinha 24 horas no início crises epilépticas. Ele tinha, muitas vezes, naquela reunião, os médicos davam muito remédio, muito remédio. Depois foi diminuindo as crises, a gente dava pasta, a gente orava, mas aquele grupo, o grupo primeiro abraçou e visitava, ia na casa deles, aquela senhora, aquela jovem mãe, ela encontrei com ela uns anos atrás aí, antes da pandemia, ela falou que foi a experiência mais rica da vida dela. O filho veio a desencarnar. 2 meses depois, o neném desencarnou. Ele veio, mas foi um problema de teste. Em vez das pessoas ficarem com medo, anencefalo, e aquela criança ela tinha aquelas crises convulsivas, gente, dava um impacto, aquele bebezinho. Mas vocês verem, então, as lições que a vida nos dá. Algumas ali podiam fugir, não querer mais ir na reunião. Tem aquele, mas ao contrário, acolheram. E aquela reunião da gestante dos bebês, de evangelização de criança, de gestante de bebês, elas faziam todo dia. Ou ia na casa da outra, ou vinha no centro espírita. Então, você vê que é um exemplo de como nós podemos, mesmo com nossa imperfeição, fazer alguma coisa boa. Exato, obrigada por compartilhar a história, realmente muito Desculpa se você emocionante. alguma coisa aqui. Não, imagina, emocionante. Nós temos, Marta, 2 perguntas. Uma do Marcos, eu penso muito que você já pincelou a resposta quando você falou na questão do evangelho no lar, nas orações que se faz em família, porque ele perguntou como podemos acender ainda mais a luz divina
no Santuário do Lar, né? Mas se você quiser completar, vou fazer a outra já, porque de repente você faz aí um combo. A outra pergunta aqui é do Roberto, legal. e ele diz assim: a pandemia uniu mais ou separou mais as famílias? A pandemia, eu não escutei antes. É que meu microfone, o touch, caiu aqui debaixo da mesa. Aham. Caiu aqui Você debaixo da tá só mesa, com aí um. eu deixei do jeito que está. Eu só estou ouvindo com um, e esse ouvido aqui, esse direito, eu tenho uma deficiência auditiva. Então, tudo bem. Então, Eu repete, por favor. repito, se a pandemia uniu mais Ah, ou separou mais as as famílias? duas coisas. As duas coisas. Infelizmente, há casos de uma desunião muito profunda, e a gente vê que essa desunião, assim, às vezes, ela foi estabelecida numa base assim, de muita agressividade e de muita violência, sabe? Infelizmente. Mas a gente percebe que essa não foi a pandemia que levou à desunião, ela apenas expôs, porque de fato já existia. Porque essa desunião, ela podia, a pessoa, cada um saía, ia para o trabalho, ou cada um ficava sem se ver durante o dia, se suportavam, entre aspas, sejam cônjuges, sejam filhos. A gente encontra situações, exemplos, não é só no Brasil, em outros países, inclusive países considerados países de primeiro mundo, com maior desenvolvimento científico, qualidade de vida melhor, tudo isso, em que pais idosos foram simplesmente jogados, no Brasil também aconteceu meio, foram abandonados, pessoas que pegaram idosos e colocam numa rua e vão embora, numa cidade, porque não quer mais cuidar. As pessoas da rua que vê. Nós estamos encontrando não só aqueles, vamos dizer, aqueles, aqui no Brasil, sobretudo, que eu posso falar com mais clareza, com mais entendimento, a realidade do Brasil. Aqui no Brasil, nós encontramos não só aqueles moradores, vamos dizer assim, tradicionais, aqueles moradores de rua, que a gente já via, como a gente vê muito em Nova York também, mas apareceram pessoas idosas, inclusive, assim, com Alzheimer, as pessoas via que estão em situação de pobreza, pessoas assim que não sabem quem são, senta, fica quietinha ali, sentada no banco, não sabe o nome, não sabe de onde veio, abandonada pela família. E não só, como a gente está vendo muitos animais, né, sendo encontrados nas ruas, abandonados. Mas o que a gente admira é os pais alguém daquela família, e há pouco tempo, não tem nem um mês e pouco, nós presenciamos uma situação, nós que eu digo da Federação Espírita Brasileira, um funcionário, um ex-funcionário, um funcionário da FEB, ele bebia muito, ele era alcoólatra, jovem ainda, e ele suicidou. Num daqueles momentos de alcoolismo, por que ele suicidou? A cunhada dele, casada com o irmão dele, que o irmão dele não queria nem saber do problema, porque o rapaz era alcoólatra, esse rapaz que era alcoólatra cuidava de uma mãe paralítica. E eles tinham que chegar do trabalho, fazer refeição, botar assim na cabeceira que a mãe podia mexer os braços, mas ela era paralítica da cintura para baixo. E ele se revoltou com aquilo, que ele não queria mais cuidar daquilo. Ele se rebelou, já era alcoólatra, e no momento assim, de grande embriaguez, se enforcou. É uma tragédia imensa. Agora, né,
própria federação também está cuidando dessa senhora, a família, o do outro irmão, pagar um lugar para cuidar e tudo. Mas você nota que esse caso que eu estou te falando, a gente vê várias, toda hora está se repetindo. A gente vê vários. Moradores de rua que não tinha aquele perfil de moradores de rua. Crianças, nós vemos crianças. Aparentemente tinha até uma roupinha boa. Estão na rua porque os pais não querem que fiquem. Bate a porta da casa e não quer que eles fiquem ali. Ou tranca dentro de um quarto, não dá comida. Está tendo muita coisa. Então, agora veja bem. A pandemia está tendo o poder de mostrar esses casos. Porque a mídia... Mesmo essa mídia que faz muita coisa, vamos dizer assim, que às vezes deixa a gente preocupada, um exagero, mas está mostrando, a mídia está mostrando essas coisas. Então, está expondo, está mostrando aonde que o ser humano, como é que o ser humano pode se degradar. O número de pessoas que estão usando drogas psicotrópicas e álcool, e pessoas que estão alcoolizadas e álcool, é uma coisa assim que mais que a de álcool parece que aumentou 5 vezes mais. Estou falando do Brasil, não sei nos outros países. Então, o que está acontecendo? Foi a pandemia que provocou isso? Não, ela apenas mostrou um desajuste que já existia e que foi exacerbado. Então, por isso que nós temos que cuidar das nossas tendências, educar, é um processo de autoeducação, como diz Joana de Ângeli. Nós temos que nos autoeducar, porque nos autoeducando a gente vai combatendo essas imperfeições que ainda não são inerentes.